Vamos colocar aqui na tela já a declaração do Hugo Mota sobre a questão da anistia, né? Ele não citou o nome anistia, né, na postagem dele. Primeiro, aqui a matéria que a gente deu na Fórum, né, que vai na linha do que o Azenha estava falando mais cedo, né? A declaração de Hugo Mota sobre pautar a anistia, e a gente colocou essa extensão em Brasília, né, porque bolsonaristas receberam mal este anúncio, este pronunciamento, digamos assim, do Hugo Mota. Está aí na tela. Hugo Mota, presidente da Câmara, foi ao Twitter ontem, um X, né, e escreveu: democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Bem, esse comunicado no Mota, ele está falando do projeto da anistia, claro. Ele escreve isso logo após o protocolo do requerimento de urgência, né, em meio a uma série de postagens do Malafaia, marcando o Hugo Mota, né, que vai cobrar, que agora é hora de saber se ele trabalha pelo Brasil, enfim. E os bolsonaristas ficaram em polvorosa com essa declaração, porque eles não querem que isso seja discutido no colégio de líderes, né? Azenha, Plínio, vou deixar para vocês comentarem. E aí, Azenha, quer começar ou começa aqui? Não, eu estou esperando para ouvi-lo. Então, é interessante, gente, o que está acontecendo, assim, essa questão do colégio de líderes não é nenhuma novidade, é zero novidade, né? O Hugo Mota já tinha colocado isso, e não só na pauta da anistia, né? O que houve, né, o acordo que teve com os líderes partidários foi assim: as pautas só vão para a Câmara depois de terem o aval de todos os líderes no colégio de líderes. Então, o Hugo Mota, com esse tweet ontem, só reforçou essa posição diante desses achaques que tá vendo aí com o PL da anistia. A gente tem batido muito nisso, a Zen já falou isso de novo, é a única pauta do Bolsonaro hoje é o PL da anistia. Além, lógico, dos boletins médicos que estão acontecendo, de fazer toda essa dramatização em relação à internação dele. Agora, tem uma questão interessante, que eu acho que isso já estava em conversas, eu já estava no meu radar isso aí, algumas pessoas, algumas fontes já tinham me falado sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal conversar aí junto com atores políticos, principalmente no Senado, de oferecer uma proposta a esse PL da anistia. Qual que é o grande discurso do Bolsonaro em cima disso? Vamos tirar da cadeia as velhinhas com Bíblia, né? Os amigos do Clezão, da Débora do Batom. Tá, então, se o objetivo do Bolsonaro é esse, né, a articulação que está havendo no Supremo Tribunal Federal, e agora entrou o Davi Alcolumbre, é apresentar um projeto que foque exatamente nisso, sem beneficiar o Bolsonaro. Eu acho que daí enquadra o Bolsonaro. E tem uma questão interessante, né, que quando a mídia liberal grita, a gente precisa ir lá ouvir um pouquinho, né? Hoje tem uma nota na coluna da Malu Gaspar que procurou quem para dar essa opinião? Michel Temer, tá? Michel Temer, abre aspas aqui, ó. O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, não se pode negar isso. Mas, talvez, para não criar nenhum mal-estar com o Supremo, o melhor seria que o próprio Supremo fizesse uma nova dosagem das penas. Ou seja, tem um termo aqui, né, que a gente chama de apagador universal, que é o MAS, que o Temer usa aqui, ó. O que ele está dizendo é o seguinte: existe uma negociação no Supremo, né, para reduzir as penas dessas pessoas, desses golpistas, o que eu não acho legal, viu, gente? Não acho legal, é um recuo que eu acho que não é bacana isso aí de aparecer, porque tem que ser colocado penas duras justamente porque foram atos terroristas. Ninguém estava lá passeando, como já disse o Moraes, né?
Mas, enfim, existe todo esse movimento justamente para esvaziar essa tentativa do Bolsonaro de se beneficiar disso. Daí, esse fator do Temer que eu trago é um fator interessante, viu, Ivan, Ana e Azenha? O Temer é quem indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. E é o principal articulador hoje do Tarcísio Gomes de Freitas com o Alexandre de Moraes. O Michel Temer faz esse papel, né? Então ele costura isso nas bordas justamente para chegar até o Supremo. Então esse acordo, eu acredito, eu não apurei ainda, mas vou apurar essa informação, que acredito inclusive que conta com a anuência do próprio Tarcísio ali nos bastidores, né? O que eles querem fazer? Tá, a pauta da anistia é para os condenados ao golpe, ao 8 de janeiro, então beleza, vão colocar só aos condenados ao golpe e tira o Bolsonaro. Agora, assim, particularmente, eu não acredito que vá para a pauta. Não acredito. Mesmo com toda a pressão, né? Mesmo com toda a traição, que eu acho que daí o Lula tem que enquadrar mesmo esses deputados que se dizem governistas e estão lá votando uma pauta de urgência, que é a pauta a única pauta bolsonarista, né? Então isso tem que ser enquadrado, mas isso acende mais um alerta lá no Planalto, viu? Centrão, como a gente sabe, não é confiável. E a disputa de 2026 começou agora. Já começou. Então, todo esse movimento de anistia tem muito a ver com 2026. E eu vou falar para vocês, viu? Não tem a ver muito com o Bolsonaro, não. Tem a ver muito mais com a posição do Centrão em relação à eleição do que realmente com o Bolsonaro. Como eu digo, eu já disse e continuo dizendo, Bolsonaro é carta fora do baralho em 2026. Essa internação, essa intervenção cirúrgica que ele teve, que vai levar muito tempo de recuperação, isso aí está sendo comemorado, porque é uma carta fora do baralho, ainda mais com esses problemas de saúde que ele tem, né? Então, acho que o olho agora é Centrão, principalmente republicanos, PSD, né? E PP. Quem são os traíras aí do governo nesses partidos que votaram pela urgência do PL da anistia? Eu acho que é importante ter isso, viu? E União Brasil também, né, Plínio? Pois é, a gente deu aqui ontem na TV Fórum a lista, né, dos deputados desses partidos que têm ministros, têm ministérios no governo Lula e assinaram o requerimento da urgência. E aí você citou agora, né, o Lula tem que ir para cima, né, e tudo mais. E há esse planejamento aí, né? A gente até publicou essa matéria na Fórum de que o Palácio do Planalto tem um mapeamento não só dos deputados, dos partidos que assinaram o requerimento da urgência da anistia, como tem um mapeamento feito a partir de um pedido da ministra Gleisi Hoffmann para saber quais foram os cargos indicados por esses partidos, não só no primeiro escalão, mas no segundo, no terceiro escalão, né, também, em subsidiárias do governo, enfim. E aí, o plano seria, né, usar esse mapeamento, né, para falar, ó, se apoiar o projeto da anistia, né, se prosseguir apoiando, o governo pode vir a retirar essas indicações e até mesmo tirar do cargo, né, as pessoas que foram indicadas por partidos que compõem a base do governo e votaram com a anistia. Você acha que isso pode ir para frente, Plínio? Eu acho que tem, não é nem que deve ir, eu acho que tem que ir, viu, Ivan? Que tem que ter alguma resposta. A grande questão é que, assim, o cerco está se fechando. Cada dia mais a gente está vivendo um ambiente de eleição 2026. Essa é a grande verdade, né? Tudo isso que está acontecendo no Planalto, nada tem a ver com governabilidade. Eu acredito que o Lula, nesse caso, ele tem que agir do jeito que tem que ser feito, agir politicamente, né? Não adianta você pegar e falar, vamos... Porque o próximo passo do Centrão, qual que é? Lembrando sempre que o Hugo Mota, que está ali se equilibrando, né? Se cair, eu vou falar para vocês, ele está equilibrando no muro, se ele cair do lado do Centrão, porque é cria do Eduardo Cunha.
E qual é o próximo passo ali? Se passa um PL da anistia, na Câmara, principalmente, é pauta-bomba. Daí vai ser uma sequência de pauta-bomba para o governo, porque isso vai fortalecer muito o Centrão e vai enfraquecer a ação do governo ali dentro, né? E antes que os bolsonaristas aqui, né, ou o pessoal fala assim, mas o governo está perseguindo quem votou, o deputado que votou. Gente, o que o Bolsonaro fazia? O Bolsonaro não. Ciro Nogueira, que era o presidente de fato, fazia durante o governo Bolsonaro. A Ana sabe disso, a Ana ficava lá. Eles iam com uma planilha lá no Congresso Nacional, falando assim, esse aqui você votou como? Tá, você votou para os outros, então tá bom, vai ser retalhado. Você votou como? Né? Então, eu acho que tem que ser feito dessa forma. Porque, assim, tá se brigando ali nos bastidores o PSD, União, né? Por mais cargos no governo, mas na hora de entregar, vai entregar o quê? Vai entregar para o bolsonarismo? Então, acho que isso é um alerta muito forte para o governo. Tem que ter uma atitude em cima desses traidores, porque a tendência, se deixar o negócio passar, a tendência é piorar e muito a situação no Congresso. A gente avisou desde o ano passado. Hugo Mota, na presidência, não é um ser confiável, de forma alguma. Fui muito contrariado, inclusive, por gente dentro do governo, que chegou a ligar para mim e falou assim, mas o que você está falando? O Hugo Mota, aí a gente fez um acordo, ele vai cumprir o acordo. Gente, eu não compraria um carro zero com garantia do Hugo Mota, viu? E ontem, a gente fala isso, né? Desde ano o passado. Plínio conversou, recebeu um vídeo, que depois, viu, Plínio, o vídeo que você recebeu do deputado federal Rogério Correia, lá de Minas Gerais, ele depois postou também nas redes sociais, mas o Plínio recebeu, e eu sou testemunha, à noite, né? Até te agradeceram, acho que 10h40 de ontem à noite, quando eu vi o vídeo que você mandou. É esse vídeo aqui. Porque o Rogério Correia, com esse tititi todo de anistia, se preocupou em mandar uma mensagem para os seus eleitores. Vamos ouvi-lo e aí o Plínio comenta. Não vai ter anistia para golpista no Brasil. Eu quero acalmar o setor democrático brasileiro quanto a isso. É claro que, no fim das contas, se tudo desse errado e se os golpistas conseguissem pautar esse absurdo dentro do Congresso Nacional, ainda haveria o Supremo, que evidentemente sabe da inconstitucionalidade deste ato. Você não pode paralisar um processo onde o Supremo Tribunal Federal está fazendo com a Procuradoria-Geral da República, com a Polícia Federal, uma investigação para saber quem foram os responsáveis pela quebradeira em Brasília e pela tentativa de golpe e de terminar com o processo democrático. Foi um processo violento, até tentativa de assassinato do presidente, vice-presidente da República e do ministro Alexandre de Moraes estavam na pauta desses golpistas. É bom lembrar que eles ficaram em frente aos quartéis pedindo isso, tanques, ditadura militar, todos lá infernizando a vida do país, ocupando estradas, tentaram quebrar a Polícia Federal no dia 12, fizeram quebradeiras de ônibus, enfim, pessoal, até tentativa de colocar bomba no aeroporto de Brasília eles fizeram. Foi, portanto, um processo violento. Agora imagina, se o presidente da Câmara, e ele tem responsabilidade por presidir o Legislativo, o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, vão simplesmente interromper o julgamento supremo e dizer, tem anistia, acabou o julgamento, e os generais que tentaram golpe estão livres para tentar de novo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que tudo fez para incentivar o golpe, liderou tudo, está livre para se candidatar de novo e fazer tudo até pior do que fez. Os que financiaram o golpe estão livres para financiar de novo. É evidente que o próprio Congresso Nacional não pode dar um tiro no pé. Falou o Rogério Correia, né, Plínio? Mandou essa mensagem para você ontem à noite ainda. Só lembrando aqui do trecho final do tweet do Hugo Mota. Esse tweet, eu nunca vi um tweet tão detonado. Os bolsonaristas ficaram de cabelo em pé, como eu e você, Plínio, ficaríamos se tivéssemos algum cabelo aqui para ficar em pé, porque eles bombardearam essa postagem. Por quê? Porque ali no fim,
pensando no que cada pauta, no caso anistia, significa para as instituições. Aqui o Mota está dizendo, não vai ter, porque o que significa para as instituições? Uma guerra institucional entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Exato, exato. E está ganhando cada vez mais contornos, né? Ontem esse voto do André Mendonça para o impedimento do Moraes, né, de conduzir o processo do golpe. Gente, é isso que eles querem, né? E eles têm força nos poderes, né? André Mendonça e Cássio Nunes Marques são duas pessoas que obedecem a essa sinalização do bolsonarismo, né? Acho que o Rogério colocou muito bem, né, essa questão, né, que ele traça esse cenário no pior dos casos aí, que seria a aprovação do PL da anistia pela Câmara, né? Aliás, o Rogério é uma pessoa, ele volta para a Câmara agora dia 21, semana que vem, né, extremamente necessário no Congresso Nacional, e então, assim, vai abrir uma guerra entre os poderes. E eu vou falar para vocês, gente, isso é tudo que o Bolsonaro quer. É tudo que o Bolsonaro quer. Que se abra uma guerra, porque daí vai subsidiar, vai avalizar esses ataques dele ao Supremo, que ele é perseguido, e agora com esse adendo do vitimismo, de ter que ficar de andando no hospital com a barriga aberta, essas coisas. A gente estava conversando esses dias na redação, acho que foi o Ivan que lembrou até, né? Que a Dilma fez quimioterapia. Quantas fotos vocês viram da Dilma sem o cabelo, né? No processo? Muito pelo contrário, a Dilma sempre fez questão de aparecer de uma forma ali que não demonstrasse tudo aquilo que ela estava passando na vida pessoal. Mas a gente sabe que não existe nenhum tipo de escrúpulo para essas pessoas, para esses neofascistas, né? Então, eu acho que é importante o que o Rogério disse, porque, assim, o que a gente precisa hoje é lembrar o que aconteceu em 2022. As pessoas parecem que estão esquecendo, né? Porque foi a narrativa da velhinha com a Bíblia da mão, do Clezão, da Débora do Batom, está superando aquilo que nós vivemos realmente, aquela tensão das pessoas na frente do quartel, as pessoas que moram em cidades que têm quartéis, né? E boa parte das cidades brasileiras tem, às vezes tinha medo de passar em frente. Eu lembro lá em Jundiaí, a aglomeração que tinha, pessoas extremamente raivosas, né? Foi o que aconteceu em 8 de janeiro. Gente, é isso que é o bolsonarismo, é isso que é o golpe. Acho que a gente precisa lembrar. Aquele documentário que o Azenha fez, né? Acho que a gente precisa trazer aquelas imagens de novo, né? As pessoas bloqueando estrada. Essas são as pessoas que querem anistia, para fazer tudo de novo. E outra, se essa questão passar, se não houver um julgamento que dê condenação didática, pedagógica para essas pessoas, isso vai abrir um precedente muito mais perigoso do que a anistia de 79. Porque a anistia de 79 colocou só os milicos no cartão. Hoje a gente tem uma horda neofascista no Brasil. Então, se você pula, não, isso não foi nada, como aconteceu no processo de redemocratização do país, né? Essas pessoas que estavam encurraladas e começam a botar as asinhas de fora, eles vão voltar para a rua, eles vão começar a enquadrar. A gente vê a violência que está vendo. Esses dias o cara jogou o caminhão lá no posto da Polícia Rodoviária Federal porque sou contra a prisão do Bolsonaro. Essas pessoas estão ensandecidas, entorpecidas pelo ódio. Então, é muito importante que exista aí um movimento que não deixe isso passar. Porque senão, principalmente porque em 2026 tem eleição presidencial e eles querem transformar o Brasil num caos, numa guerra.